Hoje é sexta-feira. Sexta-feira, Washington, é dia de saúde e longevidade. Vamos falar da saúde? Agora, na CBN Cuiabá, saúde e longevidade, uma dose de conhecimento para uma vida mais saudável. (15h10) aqui no Estúdio CBN, sexta-feira, dia de falar de saúde e longevidade. Coisa boa, né? Saúde. E viver longo com saúde é muito bom. E hoje, sexta-feira, a gente está recebendo aqui a doutora Noemi Ueno. Doutora Noemi, seja bem-vinda. Tá com saudade já. Há quanto tempo a senhora não vem? Pois é. Mas de vez em quando a gente aparece, né? Verdade. Boa tarde, professor João Edson. Boa tarde, ouvintes. E o tema hoje é psoríase. E o título é interessante. Psoríase tem tratamento? Tratamento, né? Tem. Então vamos para a gente começar. O que é psoríase? Vamos conceituar, porque muita gente pode ter, mas não sabe o nome, né? Psoríase é uma doença que muita gente acha que é da pele, mas não é só da pele. É também da pele, mas em geral o corpo todo está inflamado. O corpo todo está doente, inflamado. E uma das primeiras manifestações, em geral, é na pele. Então a pessoa tem mancha, aquelas manchas que ficam soltando casquinha, pode dar em várias áreas do corpo. As mais comuns é cotovelo, joelho, couro cabeludo, mas às vezes nas costas, na barriga, na perna, pode dar em qualquer lugar. É a primeira manifestação em geral, mas se a pessoa não cuida direito, pode evoluir. Pode evoluir, por exemplo, para uma artrite psoriática, que é uma outra manifestação. A pessoa tem inflamação e dor nas articulações. Pode ser joelho, pode ser cotovelo, pode ser coluna, pode ser quadril, pode ser qualquer articulação. Então a pessoa sofre com inflamação, sente muita dor, inflamação, e isso, se não tratar adequadamente, pode causar várias consequências, né? Tanto a consequência psicológica, de constrangimento social, porque as pessoas, tem gente que não conhece, então vê uma pessoa com aquelas manchas, né, dá uma má impressão, já acha que é alguma coisa perigosa, e aí essas artrites também vão dando repercussão, a pessoa não consegue viver direito, né? Porque dói, né? No caso da artrite, eu tenho artrite, não é essa, e dói muito. Pois então eu sei que o impacto é pesado, né? Essas manchas, elas têm alguma característica, cor, coloração, elas dói, coça, como que elas são? Então, geralmente são umas manchas bem vermelhas, bem delimitadas, ou seja, bem desenhadas, você consegue ver a borda. Como se fosse um cobreiro? É mais ou menos, mas é forma uma placa, assim, uma mancha grande. Mas ela aumenta o tamanho da pele? Pode aumentar. Ela fica bem vermelha, é um vermelho bem característico, meio rosado, meio vermelho bem vivo, e descascando, soltando casquinha. Às vezes solta a crosta, que é uma casquinha mais grossa. Pode coçar, pode não coçar, e fica bem seco, muito seco. Então ela não tem a parte do poro que não tem líquido? Ela resseca? Não, ela resseca, porque a pele está inflamada. Agora depende, às vezes a pessoa começa a cutucar, né? Arrancar, querer resolver, tirar casquinha e tal, pode inflamar. E aí, às vezes, entra bactéria, pode entrar fungo nessa lesão, nessa área que a pele está inflamada, ela é uma pele mais sensível. E aí, como complicação, pode, às vezes, ficar secretando. Né, soltando secreção líquido, pus, como consequência. Se você tem alguma dúvida sobre psoríase, manda aqui pra gente, manda texto, manda áudio. Utilize o nosso telefone 99803-5580, 99803-5580, que a doutora Noemi vai responder aqui, se você tem alguém na família, tem algum problema, se já teve, tratou, como que está. Tem uma causa? Não, a gente não sabe exatamente a causa. A psoríase é uma doença do sistema imunológico. O sistema imunológico fica mais reativo
A gente pode falar que é uma doença autoimune, mas não é exatamente assim que classifica, mas é uma doença do sistema imunológico. Algum motivo, algum antígeno, alguma substância que a gente não sabe exatamente qual é, às vezes são várias, acaba entrando na corrente sanguínea, acaba invadindo o sistema de defesa e isso provavelmente está relacionado com saúde intestinal. Não se sabe com certeza, mas parece que é assim, porque o intestino, a parte de dentro, né, a pele de dentro do tubo digestivo tem que funcionar como uma defesa da gente. Tem que deixar entrar substâncias que a gente precisa e barrar coisas que não devem entrar. É um filtro, né? Isso, exatamente. Então, quando o intestino está inflamado, quando ele está permeável e está doente, ele começa a deixar passar coisas que não deveriam entrar. Então, essas substâncias estranhas, parece que são elas que desencadeiam o sistema imunológico, né? Que é a defesa. Nossos soldados vão lá, detectam um perigo, um negócio estranho que não deveria estar lá, e aí começa reações inflamatórias. E essas reações, às vezes, acabam indo para alguns alvos do próprio corpo, por conta de estruturas meio parecidas. Então, o sistema imunológico meio que confunde as coisas, então ele vai lá e acaba atacando estruturas parecidas. No caso da psoríase, estruturas da pele, das articulações. E idade? Ela dá em qualquer idade? Tem prevalência em algum tipo de idade? Pode dar em qualquer idade. Tem um grupo, um tipo de psoríase que dá em crianças. E depois tem outro pico de incidência na fase adulta. Aí é adulto jovem. Adulto jovem, mas pode até 30, 40, 50 anos. Quem passou dos 60 está mais tranquilo. É um pouco menos, mas também pode acontecer. Pode acontecer. Quando a pessoa começa a ter, ela já vem com uma mancha grande, ela começa com manchas pequenas, é independente disso? Depende. Tem gente que vem com umas manchinhas pequenas, mas normalmente o que eu recebo no consultório é pessoas que já estão com a psoríase mais grave, vamos dizer assim, mais avançada, com várias lesões, já tentaram, e aí esse é o problema, a automedicação. Elas tentam tratar sozinhas, vai lá na farmácia, compra injeção de corticoide, que resolve, porque corticoide melhora, é um anti-inflamatório, só que é uma opção muito péssima para tratar, porque não tem efeito no longo prazo e dá muitos efeitos colaterais, né? Então, o corticoide é o quê? Às vezes a pessoa vai lá, pega aquela injeção de... Tem várias substâncias, dexametasona, betametasona, clobetazol, são todos corticoides, que para psoríase não é a melhor opção de tratamento. Termina enganando a doença. Exatamente. Só esconde, né? Só camufla os sintomas. Só que o que acontece? Quando acaba o efeito da injeção, a psoríase volta. E aí, o que acontece? Geralmente tem efeito rebote. Ou seja, acaba o efeito, a doença volta e volta pior. E aí vai ficando cada vez mais difícil de controlar, fora os efeitos colaterais. Isso que eu ia perguntar. Ela pode piorar? É uma coisa que ela pode começa piorar. a ter uma evolução, né? Quando a gente... Como eu tenho uma formação aí na área da neurociência, na parte emocional, a gente estuda um dos comportamentos emocionais como sendo um desencadeador da psoríase, né? Vocês também têm essa visão? Sim, isso acontece. Pessoas que passaram por algum tipo de trauma, alguma perca na família muito grande, após ela tem esse tipo de reação. Isso pode funcionar como um desencadeante. É isso que eu ia perguntar. Esse fator desencadeia isso porque ela já tinha essa predisposição, ou ele pode ser o causador?
Ou não sabemos ainda? É um desencadeante. Sim. É um desencadeante. Uhum. Pode até funcionar como uma causa, mas não é única. Sim. Não é a causa única. Tem mais Uhum. coisa envolvida. E Que aí, a gente não sabe também direito. e aí o tratamento, ele passa só pela questão de remédios ou passa por questão também, pode passar por questão de análise, acompanhamento psiquiátrico, psicanalítico? Sim, também. Uhum. Também. A gente tem que entender o seguinte, que a psoríase precisa de acompanhamento médico, em geral, acompanhamento com um especialista em pele, dermatologista e reumatologista também. Esse é o ideal. Às vezes, nutricionista e muitas vezes a parte emocional também precisa ser tratada, com psiquiatra, psicólogo. Isso é importante também. A Cláudia fez uma pergunta aqui. Existe só uma forma dessa doença? Não, existem várias formas. Ela pode, a maioria das vezes, o mais comum é nessa forma de manchas, de placas vermelhas, descascando na pele. Tem uma outra forma que a gente chama de psoríase pustulosa, Sim. que dá um monte de pústulas, que são espinha, como se fosse espinha, Sim. com pus, muito doloroso, muito inflamado, e geralmente nas regiões das mãos e dos pés. Sim. Psoríase pustulosa. Tem uma outra forma que a gente chama de psoríase gutata. Gutata, Sim. que é na forma de gota. Então, são um monte de manchinhas pequenininhas Sim. e espalhadas no corpo. Sim. É tudo psoríase. E essa diferença independe da idade, se dessa primeira Independe, fase? pode dar em qualquer idade. Sim. Tem uma outra forma que é a psoríase ungueal, que dá nas unhas. Sim. Também dá na forma de manchinhas, às vezes pequenas depressõezinhas, pontinhos deprimidos nas unhas, ou então às vezes é confundido com micose, o pessoal acha que é micose, porque parece que aquela unha que fica deformada, fica grossa, fica sensível, fica quebradiça. Às vezes não é micose, às vezes é psoríase. Sim. A Marina está perguntando o seguinte, ela não dá pra saber, ela teve, o esposo também tem, ela está perguntando, é possível prevenir? Porque ela acha que os filhos vão ter. É possível diminuir a chance. Sim. Ou pelo menos usar a probabilidade a favor disso, de não ter. Se a pessoa vai ter ou não, a gente não sabe, né? Mas é possível, sim, diminuir a chance de ter. Como que faz isso? Isso que eu ia perguntar, como que faz essa prevenção? Não existe milagre, não existe pílula mágica, não é remedinho que você toma, não é nada disso. É em relação ao estilo de vida. Isso que eu ia perguntar. Estilo de vida. Principalmente, eu sei que é difícil, né, na vida moderna que a gente vive, é difícil, mas é possível, pelo menos, diminuir a probabilidade e fazer o que a gente consegue de melhor, fazer o melhor possível. Com relação à alimentação, que é a base de tudo. Era a minha pergunta. Existe alguma alimentação que é pior para isso? Alguma que é melhor? Sim. Alimentação inflamatória é muito ruim. Sim. Essa alimentação que é muito à base de carboidratos. O que é carboidrato? Açúcar, farinhas. Sim. De qualquer tipo. Sem glúten, com glúten, tanto faz, o efeito é o mesmo. Ou seja, onde tem farinha, açúcar e essas coisas? No pãozinho, macarrão, no bolo, pizza, bolacha, pizza, lanche, bebidas açucaradas, docinho, brigadeiro, sorvete. Então, o ideal Lembrando que o chocolate tem chocolate com e sem, né? Chocolate dá para fazer uma escolha. Ou por causa da gordura tá tudo igual? Não, então, depende da quantidade de açúcar, né? O chocolate amargo vai ter menos açúcar. Exato. Então, vamos dizer assim que é menos pior. Não é que é bom, é menos pior. Menos né? impacto. Menos pior. E uma outra coisa muito importante que a gente tem que parar de usar
é óleo vegetal. Sabe aqueles óleos que vem Sim. na garrafinha transparente? Canola, soja, milho, girassol. É péssimo, péssimo para a saúde, péssimo. É? Aquilo lá tem muita gordura insaturada, Sim. que é instável ao calor Uhum. e vai inflamar o nosso Uhum. corpo. Então, qual que é o ideal? A gordura animal? Gordura animal, que é mais estável, Sim. que é mais Uhum. rica em gordura saturada. Sim. Aí quem lembra das aulas de química Sim. vai saber. Né? A porcentagem de gordura saturada é maior. Então é mais estável ao calor e então é melhor. É interessante essa questão quando a gente fala da gordura. Quem é um pouquinho mais longevo, quem já passou dos 50, né? No meu caso já dos 60, durante os anos 70, quando começou a indústria dos óleos vegetais, existia uma propaganda, inclusive passava na televisão, falava dos riscos para o coração, para a saúde da gordura de porco, diretamente falando isso, né, para utilizar o vegetal. Eu falo, quem é dessa idade enlouquece quando fala isso, porque ele gravou aquilo lá e passa a utilizar isso Pois até hoje, mas né? isso aí é uma peça de propaganda. Sim. Né? Na Não época tem- a indústria queria vender, fazer esse tipo isso de... não tem nenhuma base científica. Sim. Nenhuma. Zero. Isso E- é propaganda. E no caso dos exercícios físicos, ele pode ajudar? Pode ajudar sim. Uhum. Pode ajudar porque exercício físico melhora a saúde como um todo, melhora a sensibilidade à insulina, Sim. é bom para a cabeça, Uhum. é bom para sim. a mente, saúde Sim. mental. Então é bom, é recomendado. E no caso das bebidas, bebida alcoólica, ela pode ter alguma complicação na psoríase ou não? Pode piorar, sim. Pode piorar. É um processo de É tratamento, é um processo complicador? O álcool é um dos gatilhos Sim. para a psoríase. Uhum. Além de ser péssimo para a saúde em geral, né? Para a Sim. nossa saúde. Eu sei que é gostoso, eu gosto de tomar vinho, mas eu sei que Até o vinho faz mal, acho que o vinho faz não. bem para tanta Não. coisa, né? Era a mesma pergunta da Marina aqui. Os remédios, existe algum creme, pomada que passa? existe. Aí a gente vai avaliar o paciente Uhum. e aí dependendo de como ele se apresenta, como é que está a psoríase, Sim. se está pequeno, se está restrito, ou se já está muito avançado, tem muita lesão. Aí existem cremes, Uhum. existem pomadas, loções. A gente pode também complementar com sabonete específico, menos irritante para a pele. Uhum. E aí tem os comprimidos também. Tem tratamento com medicamento via oral e tem os injetáveis também, que são os imunobiológicos, que é injetável. O Gerson está perguntando que eles que teve um tempo e ele sarou sem nenhum tratamento, que ele ficou obeso, ele tinha, aí ele emagreceu e desapareceu. Ele pergunta se isso tem alguma relação. Tem assim, é interessante essa É possível observação. isso? É possível, Sim. Por quê? Porque a psoríase, sabe que a psoríase está muito relacionada Uhum. com doenças metabólicas. Sim. Então, obesidade, ganho de peso, Uhum. pressão alta, diabetes, são todas relacionadas à saúde metabólica. Sim. Então, quando a pessoa trata a obesidade, Sim. provavelmente ele melhorou a saúde metabólica Uhum. e a psoríase pode ter ido embora junto também. Que foi o caso dele. Ele Acontece. não quis fazer Isso. propaganda do que ele fez ali, mas ele Uhum. fez um procedimento e Aham. quando ele perdeu o peso, Isso. desapareceu. É. Né? Então, por isso que a gente recomenda, bom, pelo menos eu recomendo, além de fazer o tratamento medicamentoso, Sim. mudar o estilo de vida Uhum. é fundamental. Fundamental. Para a gente ter efeito no longo prazo, para a Sim. pessoa viver bem, com a psoríase controlada. Não dá para dizer que tem uma cura definitiva, Sim. mas é possível controlar bem a doença Uhum. com acompanhamento médico para
para a pessoa viver sem as manchas, sem a psoríase se manifestar. Sim. Né, com tratamento medicamentoso e mudança de estilo de vida. E a manifestação dela, assim, uma pessoa... Washington, temos um minuto? Não, né? Vamos falar do tratamento na próxima? Vamos fazer nós temos um minutinho? Né? Eu queria perguntar o seguinte, a pessoa pode acontecer dele aparecer a mancha e antes dele fazer o tratamento desaparecer e voltar a aparecer em outro momento? Ou quando ela aparece, ela vai evoluindo? Pode, tudo é possível. Né? A gente tem coisas que a gente não controla, sim. Mas é possível sim. Mas em geral vai progredindo. Eu estou perguntando isso porque ela pode criar um truquezinho, né? Aparece, desaparece, aparece, desaparece. Ela não corre o risco de fazer isso. Pode acontecer, mas não é comum, não. Não é comum, não. Na volta vamos falar de tratamento. Agora 15 horas e 31 minutos. Obrigado, Camila. Camila toda de rosa hoje, toda bonita, passou aqui, né? Nós vamos fazer o nosso intervalinho para o Repórter CBN. Um minutinho, já está de volta. Vamos falar no retorno sobre tratamento de psoríase. Deixar de lado a nossa Marcela Vasconcelos. Ela não veio, mas vocês acharam que ficar sem a voz dela? Ela não deixa, ela adora este programa, a gente adora ela e ela está aqui falando com a gente. Boa tarde, Washington, Anderson e principalmente você, ouvinte CBN Cuiabá, audiência qualificadíssima e muito especial para mim. Hoje peço desculpas, desfalquei a bancada por um motivo de força maior, mas não poderia deixar de registrar aqui meu desejo de um novembro abençoado nos mínimos detalhes. Deus abençoe a sua vida, a sua família, todo o seu mês, o seu fim de semana. Com certeza será de muitas conquistas e realizações. E olha só, o nosso compromisso está renovado de muito faleiro que te interessa, muita informação séria, importante, levada para você na forma que a gente gosta. Um jornalismo dinâmico, leve, próximo de você. Então a gente está combinado, hein? Segunda-feira eu estou de volta na bancada. Um beijo grande, sigam com o professor. Hoje tem saúde e longevidade, mas fica aqui o meu carinho a você, ouvinte. Muito obrigada, um beijo grande e até segunda. Obrigado, beijo, Marcela. Que bom. A voz da Marcela mata um pouco da saudade. Ela faz uma falta incrível. Faz aqui. Falta. Nossa, a voz dela é deliciosa. Fantástica, né? E a presença dela, a energia da Marcela. Marcela, que tudo dê certo aí que você está fazendo. Aguardamos ansiosamente você segunda-feira para comandar essa nau aqui, né? Você que faz tão bem, como eu falo sempre, a melhor de todos, né? Tem uma pergunta da Alice. Deixa eu ver o que a Alice tinha feito uma pergunta interessante. Vou ver se eu encontro ela aqui. A Alice fez uma pergunta sobre o estresse. Ela disse o seguinte: ela nunca fez tratamento. Quando ela está estressada, aparecem essas manchas. Aí ela sabe que ela relaxando, ela desaparece. Ela quer saber se ela tem que procurar tratamento ou se esse controle que ela faz é o suficiente. Procurar não ter muito estresse. Se ela conseguir sozinha controlar o estresse, porque o estresse não some. O ideal é a gente saber lidar melhor com o estresse, porque o estresse não acaba e não vai acabar nunca, e é assim mesmo, a vida é assim. Se ela conseguir sozinha, ok, tem vários recursos. Mas depende, se as lesões da psoríase incomodam muito, quando aparece, ela pode procurar ajuda assim para tratar nesses momentos e assim ela conseguir um melhor controle no longo prazo. Vai aparecer cada vez menos. Sim. Seria interessante. Vamos falar de tratamento agora? A gente prometeu. Para quem ligou o rádio agora, estamos falando de psoríase, né? E a doutora Noemi, uma especialista nessa área. E os tratamentos. A senhora já falou alguma coisa nesse sentido. É possível ter um tratamento que não volte nunca mais? Tem que fazer acompanhamento? Como que é o processo? Tem que fazer acompanhamento, né? O grande erro que acontece muitas vezes é a pessoa começa o tratamento, melhora, ela acha que está ok, some do consultório, não aparece nunca mais. Só que a psoríase pode voltar a qualquer momento. Lógico que se ela, com acompanhamento, com orientações médicas, orientações nutricionais, tal, ela vai conseguir um melhor controle no longo prazo.
Mas como a psoríase não tem cura definitiva, ela sempre pode voltar a qualquer momento. Então, o ideal é sempre fazer o acompanhamento com o médico e não se automedicar. Porque a automedicação é um tiro no pé. Dá muito efeito colateral, mesmo com acompanhamento médico, né? Você sabe que qualquer medicamento, mesmo que seja um simples creme, uma loção, tem efeito colateral. Então, precisa saber usar, precisa saber o momento certo de usar cada remédio, precisa saber a dose certa, precisa saber a porcentagem certa, e precisa saber qual ou quais medicamentos usar para qual pessoa, para qual momento, para qual tipo de lesão. Sim. Marcela Vasconcelos, nossa querida Marcela, ela disse que tinha quando criança e desapareceu, nunca mais voltou. Isso é possível? É possível sim. Aí volta eu lá para os meus conhecimentos. A gente tratava isso quando o fator emocional é mais forte, superado o fator emocional, algumas doenças, não é só essa, elas podem desaparecer totalmente. Sim. É isso ainda? Exatamente. Porque eu estou falando isso dos anos 90, quando eu estudei os anos 80, então eu não sei se a evolução, de repente... Sim, isso acontece mesmo. Sim. Quando a psoríase é em criança, você vê que o comportamento está mudando um pouco, mas, em geral, é um pouco mais benigno, vamos dizer assim. A evolução é melhor. Sim. Quando na criança a gente trata, acompanha por um tempo, e uma grande parte das pessoas, das crianças, não tem mais. Lógico que tem gente que continua tendo, mesmo depois de adulto, mas uma grande parte das crianças acontece isso. Sim. Igual a Marcela, né? Trata e depois some e não aparece mais. Pode acontecer sim. O tratamento, as formas de tratamento, é só através... Já falou algumas coisas, até a questão da alimentação. Então vamos enumerar quais os tipos de tratamento possíveis. Então, tratamento medicamentoso. Você tem alguns anti-inflamatórios que diminuem a inflamação. Você tem imunossupressor, por exemplo, algumas moléculas, por exemplo, tacrolimus, pimecrolimus, e na forma de pomadas, loção. No caso de shampoo, do couro cabeludo, a gente pode usar esses medicamentos na forma de shampoo. Só que tudo isso, o ideal, como eu falei, com orientação médica. Aí tem alguns tratamentos via oral, quando está mais avançado, quando tem muita mancha, está mais grave, aí está indicado o tratamento via oral. Um dos utilizados é metotrexate, né? Mais uma vez, não vá se automedicar, né? Porque tem que saber, todos esses medicamentos, mesmo o creme, tem efeito colateral. Então, a automedicação é péssimo para a saúde, porque você não vai saber usar, vai dar efeito colateral e a psoríase não vai melhorar. A Jéssica, ela diz o seguinte, que ela teve uma reação uma vez que ela saiu de férias e foi para a praia. Ela passou, aí só teve lá, voltou. Ela passou alguns anos, ela voltou de novo e teve essa reação. Ela não está indo mais. Aí ela está perguntando, tem a ver o sol, a areia, o mar ou o hidratante que ela está utilizando? Qualquer coisa, não sei. Porque essa reação foi como? A gente não sabe, Jéssica, né? manda aqui pra gente. Eu entendi que ela saiu de férias e lá teve essa reação, né? Então, mas sem... Não existe nada que diz examinar, que o sol indique alguma coisa? É possível piorar? É possível piorar. Sim. Por exemplo, só um exemplo, eu não sei se é o caso dela, mas só um exemplo. Sim. Existem medicamentos que a pessoa está tomando, não precisa ser para psoríase, é para outras situações. Medicamentos que a pessoa toma, às vezes ela pode ter uma reação alérgica e ter uma reação alérgica que piora com o sol. Então ela vai na praia, dá essa reação e piora. Ou o sol funciona como um desencadeante. Sim. Porque aí tem que ver, pelo que a senhora falou, são vários fatores, né? Você vai para a praia, você pode mudar a alimentação bruscamente, né?
Aham. Não sei se é o caso da Jéssica, Ela pode consumir pode ter- bebida. Pode ter passado um bronzeador, não sei, algum creme. Ela falou isso, hidratante, bronzeador. hidratante, pode ter dado Sim. alguma reação. Uhum. É muito comum em locais de praia, piscina, Sim, queimadura por limão, sim. sabe? Eu já Pessoa- queimei a mão com limão. Então, a pessoa Uhum. espremeu o limão, tá Sim. lá É a tal de comendo, fazer a caipirinha ou e não lava direito. Tá Eu já- tomando, comendo, como é que chama? Camarão? Aquele camarão, Sim. molusco, aqueles Sim. moluscos lá. Ostra. Ostra. Aí espirra limão Sim. e ela toma sol e dá Uhum. uma queimadura. Ah, tá. É possível. Sim. Isso aí Uma hipótese. eu já voltei um dia com os dedinhos pretos. Já então. fez isso. Aí essa queimadura pode ter Uhum. vários graus. Às vezes Sim. chega até a formar bolha. O meu não foi tão grave, não. Só ficou escurinho a pele. Mas então só- levou um tempo para sarar. Leva, Sarar né? não, para desaparecer a cor. Não senti na hora, não senti dor, não Uhum. senti nada. Mas levou um bom tempo. É. E é interessante porque eu não gosto de caipirinha. Só quem estava apertando não conseguia apertar o limão. Eu fui Aí dar você uma foi ajudar Fui ajudar a apertar o limão. e ganhou uma. É porque eu não sou. queimadura. Não tem nada contra quem toma caipirinha, porque eu não gosto do açúcar, não gosto de bebida doce. Né? Então, assim, normalmente até faço. As pessoas gostam da caipirinha que eu faço, mas eu não tomo, porque o açúcar não me cai Aham. bem. Eu tenho até uma rejeiçãozinha. Açúcar não é física, não é o gosto mesmo. Não me Aham. descobri numa altura que é Eu saúde. tomo caipirinha quando eu tomo, né? Sem açúcar. Mas eu não sou muito de bebida destilada. Eu gosto do vinho. Eu gosto lá sai dos tonéis, dos barris, tá? A pessoa, então, ele faz o tratamento da psoríase, ele sarou, ele pode retornar? Pode retornar. Então Pode isso significa retornar. que a pessoa que tem psoríase tem que ter um cuidado Isso. para a vida. Para sempre. Vamos passar um receituário sem remédio para ela. Alimento que ela não deve comer. Tem algum tipo de exercício físico que ajuda mais que o outro? Como que é? No exercício físico, o que a pessoa conseguir fazer, depende do contexto, depende do preparo físico, é o que ela gosta, é o que ela consegue fazer e que faz bem para ela. Uhum. Alimentação dá preferência para alimentos próprios ao ser humano e que fornecem, e que não inflamam e que fornecem nutrientes, vitaminas que a gente precisa. Basicamente, alimentos de origem animal. Sim. Carnes, aí inclui miúdos, tipo fígado, coração, dobradinha, qualquer órgão. E esse é o básico. Uhum. Básico. Ovo também, se a pessoa não for alérgica à clara do ovo, Sim. pode fazer parte. Uhum. E se a pessoa tolerar bem, verduras, legumes. Essa é a base. Sim. A Jéssica falou que quando ela sai no sol, ela sua muito. Se o suor tem alguma coisa a ver com isso. A que foi pra praia. Ela acha que é isso. Ela tem muito suor quando ela sai e aí ela acha que o suor com areia, com tudo ali, com hidratante que ela passa. Eu falei hidratante, mas deve ser Aham. O protetor suor em solar. si não causa nada. Sim. O suor em si não causa Porque daí nada. ia entrar em Pode- contraste com o exercício, né? Porque é difícil fazer exercício sem ter o suor, É. né? Ele em si, não. Uhum. O que pode acontecer, às vezes, o suor irritar uma pele já com... doente, uma pele Sim. já sensível. No caso dela, poderia Aí- ser que ela tem predisposição, então esses fatores faz com que ela... Pode, tudo é Sim. possível, não sei, assim. Sim. Ela teria que passar num médico para ser Uhum. avaliada, porque as possibilidades são muitas. Tá vendo, Jéssica? Principalmente se você gosta do mar, gosta de tirar férias, né? Não fica se privando, vai no médico e tenta mais uma Resolve vez, né? pronto. Resolve a questão. Às não vezes é fica coisa no- simples que Sim. com medidas simples já resolve. Sim. né? No caso das pessoas que estão em tratamento, durante o período que está em tratamento, existe alguns cuidados que deve ter? Ó, um cuidado muito importante é hidratar a pele, Uhum. porque a pele da pessoa com psoríase e as próprias lesões, as manchas de Sim. psoríase ficam muito secas. Uhum. Então elas ficam um pouco desidratadas. Então é importante hidratar bem. Sim. Hidratar bem. Então tem alguns hidratantes melhores, mais indicados para quem tem psoríase. Sim. Não foi perguntado,
mais ou menos eu sei a resposta, mas para muita gente é interessante. Os enlatados, as comidas enlatadas, os salgados que vêm pronto, esse tipo de coisa. Eu sei que já faz mal com um punhado de coisa. Psoríase então, também? enlatado depende, né? Depende. Em geral, não são bons de uma forma geral, mas sempre tem exceção. Por exemplo, eu às vezes compro tomate enlatado. Tomate já pelado, que tirou a casca e já está preparadinho lá, só com molho de tomate. Sim. Aí você vai ver os ingredientes. O segredo é esse, é sempre ver no rótulo, virar a lata e ver a lista de ingredientes. Tomate pelado enlatado é só tomate. Sim. Lógico, tem marcas e marcas, né? Sim. Eu compro de marca que está lá. Ingredientes: tomates sem casca e com molho de tomate. Sim. Só. Não tem mais nada. Então, é uma coisa boa. É assim, bem prático, né? Sim. Para quem não gosta de cozinhar que nem eu, e não tem prática, eu não tenho noção nenhuma. Adoro cozinhar, Então, mas tem esse tomate que eu gosto dele então, também. é um exemplo. Sim. Por exemplo, existe palmito enlatado, Sim. que já vem pronto e tal. A mesma coisa, veja o rótulo e veja quais ingredientes. Se for aquele rótulo que tem aquela lista enorme de ingredientes, com um monte de nome estranho, que você não sabe o que é, com um monte de letrinha e número, esse aí não é boa coisa. É porque tem um dado interessante naqueles, eu sempre olho isso, né? Eu, devido à questão do sódio, que eu tenho problema. Só que tem um que aparece um conjunto de fatores e aparece a quantidade. Mas a gente não sabe. Eu acho que uma das coisas que faz falta ali é dizer qual que é a quantidade que faz mal. Então, mas tem uma regrinha. Sabe? Tem uma regrinha para isso. Conta pra gente. O que vem em primeiro lugar é o que tem mais quantidade. Sim. E o que vem em segundo lugar é o segundo, em quantidade e assim por diante. Entendeu? Mas qual que é a quantidade daquele produto que faz mal para o organismo? Não É que muitas vezes aparece o número lá, 0,95, né? Mas 0,95 faz mal ou não? A gente tem essa dúvida. Aí né? Depende do que é, qual substância que é. E olha que eu entendo um pouquinho de farmacologia, mas é que lá não entendo nada. Eu dou uma olhada lá. Depende também da quantidade que você consome. Né? Bom, exagero, qualquer coisa faz mal, né? Mas, de forma geral, essa regra dá para usar em tudo. Quanto maior o número de ingredientes, quanto mais ingredientes de nome estranho, cheio de letra e número, pior. Então, esses daí é melhor não... Quanto maior for o quadrinho lá cheio de coisa, mais perigoso né? O Cláudio disse que a Jéssica acendeu um alerta para ele. Que ele sempre, quando vai para a praia, no final, quando ele volta, aparecem umas manchas nele. Ele sempre achou que é alergia da comida do mar, dos frutos do mar. E agora ele ficou preocupado. Será que ele tem psoríase? Procura um médico. Quando volta, acaba, né? Tem que procurar um médico para avaliar. A psoríase tem gente na internet vendendo coisas loucas? Ixi, você encontra de tudo, né? Tem. Fugir? Tem esses milagres. Milagrezinho tem de monte, né? De loção, creme, sabonete, que acaba com a psoríase em 7 dias. Esses milagrezinhos aí... Tudo furado. Né? Isso que eu ia perguntar. Existe algum que pode dar certo? Não. Algum dia? Não? Não. Existe cremes ou algumas loções que pode piorar? Pode. Então, por exemplo, se for a base de corticoide, no começo até melhora, mas depois dá efeito rebote, como eu falei antes, né? Mas tem medicamento via oral, alguns pode piorar. Tem creme também que piora. Cremes irritantes. Sempre que você usa coisas que não são apropriadas, que não são indicadas para aquela finalidade, pode piorar. Eu vejo que tem alguns produtos que contêm álcool. Quando fala de algumas loções, tá? Elas podem... Quase todos esses industrializados têm algum tipo de álcool. Elas não são legais. Não são adequadas. Vamos dizer assim que tem algumas menos piores que as outras. Sim. Mas tem várias... por exemplo, propileno glicol é um álcool
butileno glicol é um álcool. Às vezes pode irritar a pele, Sim. sensibilizar, né? Deixar a pele mais sensível. O Cláudio está preocupado aqui agora, que ele falou que algumas vezes passou essas coisas para micose, para coceira, que são mais agressivos. Isso pode piorar? Pode causar algum problema? Sempre pode. Sempre tem esse risco. Às vezes mais, às vezes menos. É que existem alguns produtos para algumas questões de pele, né? Que eles praticamente queimam aquilo, né? Nesse caso, a psoríase não adianta queimar. Não adianta. Não adianta. Aí vai piorar. Mas eu já atendi alguns pacientes que pioraram muito porque passaram substâncias irritantes. Sim. Que é com a finalidade de provocar uma cauterização, uma substância cáustica que provoca queimadura, que é para outra coisa. Sim. E usou na psoríase. Irritou tudo, né? Pode causar lesão na pele, a psoríase? Acontece? O que você chama de lesão? Ficar uma cicatriz, alguma coisa nesse sentido? Pode. Sempre que você trata e que a psoríase melhora, como aquele local inflamou, às vezes vai ficar cicatriz, pode ficar manchado. Normalmente, essa mancha, com o tempo, some, tende a sumir. Demora, mas some. Mas dependendo, às vezes a pessoa cutuca muito, machuca. Coça. Aí, às vezes, a cicatriz é permanente. Fica para sempre. Dependendo, né, do grau de agressividade da pessoa. Doutora Noemi, 15 horas e 58 minutos, estamos terminando o programa. Ficou alguma coisa que a gente não perguntou, algo que a gente não falou? Gostaria de... Olha, o mais importante, né? Não faça as coisas por conta, não existe milagrezinho da internet, não existe pílula mágica, não existe solução mágica, creme que melhore em uma semana. Cuidado, não vá na farmácia tomar aquela injeção de corticoide, que até melhora, mas isso aí só engana, porque a psoríase fica cada vez mais difícil, mais complicada. A psoríase, mesmo com acompanhamento médico, é uma doença que a gente tem que levar a sério. Tem que ser com acompanhamento médico, muitas vezes dermatologista e reumatologista, porque se a pessoa não cuida direito, ela pode progredir, como eu falei, né, para artrite, tendinite e outras ites, outras inflamações. Então tem que levar a sério. A automedicação é tiro no pé, só piora a saúde, dá efeito colateral. E o pior, né, que às vezes até atrapalha o diagnóstico. Às vezes a pessoa já se automedicou, comprou pomada lá na farmácia e tal, e aí vem para o médico, a mancha quase que sumiu. Então a gente perde mais tempo tentando descobrir que a pessoa camuflou, né? Quer dizer, só empurrou a sujeira para debaixo do tapete. E a gente fica sem saber exatamente o que é, porque a mancha ficou modificada. Então isso acaba atrasando o diagnóstico, atrasa o tratamento, isso só atrapalha. 15 horas e 59 minutos, hora de a gente ir embora, Washington? Doutora Noemi, obrigado. Passou rápido. A você desejo um mês de novembro que seja